O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Gambito da Dama. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje eu vou fazer aqui uma leitura de dados e uma espécie de análise prospectiva, que acho que é uma evolução natural desse conjunto de análises que a gente foi fazendo de março até aqui. Essa semana a gente foi noticiado, essas últimas semanas, né, noticiado de duas informações que são necessárias para a gente construir a linha de raciocínio dessa coluna. A primeira de que a Europa teve uma recuperação acentuada nesse último trimestre, mais de 12%, quase 13%, uma recuperação maior do que no trimestre anterior. E a segunda de que os casos de contaminação por coronavírus voltaram a aumentar, o que acaba trazendo a necessidade de novos fechamentos, de novas medidas de isolamento, novos lockdown, o que obviamente desperta uma preocupação significativa. O que eu queria trazer para vocês hoje é a ideia de, na verdade, primeiro uma leitura, né? Então, novamente, lembrando a questão de que se percebeu uma recuperação nesses países, uma recuperação, obviamente, não como a chinesa, que já voltou ao período pré-pandêmico, e isso pode, em grande medida, estar relacionado com a estrutura produtiva. A gente tem falado, várias pessoas têm falado, como que a estrutura produtiva ela é bem refletora da capacidade que a gente tem de cuidar dessa crise que a gente está vivendo. Então, tipicamente, países que tem uma estrutura de produção interna mais pujante, conseguiram rapidamente responder às necessidades de produção para a contenção da evolução da pandemia. E aí, quando eu falo necessidade de produção, respirador, EPI, máscara, etc. E, obviamente, na verdade, não só para o próprio país, mas a exportação, o que é também um indicador econômico, né? Se você, de alguma forma, consegue manter a sua produção e ainda exportar, isso sinaliza uma atividade econômica, uma manutenção da atividade econômica. E, por outro lado, países, ou no nosso caso aqui no Brasil, né, estados que são muito dependentes de serviços e serviços muito baseados na circulação, foram dramaticamente afetadas, além de uma combinação aí com uma estrutura demográfica. Então, se a gente olha a Europa, a Espanha, que é muito dependente de turismo, esse comércio mais local, obviamente sofreu significativamente. Mesmo a Alemanha, que é um país mais industrializado, a Angela Merkel fez essa semana uma crítica e autocrítica de que a demora na contenção, nas medidas de isolamento, a demora na resposta, fez com que muitas vidas fossem ceifadas sem que necessariamente precisassem ser. E aí, por que eu estou falando isso? Porque é um vírus, a gente sabe que vai atingir mais pessoas, vai atingir algumas pessoas de um modo muito mais determinante, né, no caso fatal, do que a outras pessoas. Então, por isso que eu fiz essa medida relativa. Então, a gente olha esse cenário e a gente vê, primeiro, uma recuperação esperada dos países, por dois motivos. Primeiro, porque a sequência de uma queda muito grande, a tendência é uma recuperação acompanhada das medidas de relaxamento que a gente percebeu e vem percebendo, não só no Brasil, mas em outros países. Então, essa era uma recuperação esperada. Mas, por outro lado, os novos casos começaram, e aí eu acho interessante a gente trazer essa análise, que é algo que a gente vem falando, começaram a evidenciar o aprendizado em momentos de crise, ou o aprendizado nosso como consumidores e produtores
à realidade que a gente está vivendo. Isso, assim, é óbvio que quando a gente vai olhar o reflexo disso em termos de indicadores econômicos, é dramático, porque a essa recuperação de 12% mais ou menos no trimestre, na divulgação desse trimestre, a prospecção é de que para o próximo trimestre, com as novas medidas de isolamento, especialmente na França e na Alemanha, haja uma retração, mas uma retração de 3, 4%, uma retração menor do que aquela observada no início do ano. E, de novo, eu acho que duas coisas que a gente pode pensar aqui primeiro, o aprendizado da população que já no finalzinho, já no início do outono, começou a restringir a sua própria circulação, a comer menos fora de casa, ter menos atividades de lazer do ponto de vista individual. Mas é interessante também a gente ver esse funcionamento, né, fazendo aqui uma análise de fora, que esse convite que eu sempre faço a vocês, que eu adoro, essa coisa de sentar na sala de estar e observar a condução, né, das situações acontecendo, há uma ideia de que nós aprendemos também, a população aprende também a viver nesse contexto. Então, para a gente fazer essa transição entre uma análise mais sistêmica e uma análise individual, eu imagino que vocês, né, os ouvintes, estejam hoje observando que vocês, de alguma forma, adaptaram a vida de vocês à pandemia. Não, obviamente, quem teve que voltar a trabalhar presencialmente ou teve que voltar a estudar, enfim, quaisquer atividades, ainda tem um elemento adicional aí, quer dizer, tem um elemento que olha mais para o retrovisor, né, que é a volta à circulação, do que ainda quem se mantém em casa. Mas mesmo assim, de alguma forma, a gente considera, né, a gente convive nas nossas situações cotidianas, sabendo que tem alguma coisa acontecendo. E nem que seja a utilização de máscaras, utilizar álcool gel, evitar comer fora ou então pedir comida, isso tudo já é refletor dessa adaptação. Então, pegando esse exemplo individual e colocando na análise do que está acontecendo na Europa, por mais que sim, haja uma retração econômica, por mais que já estejamos observando outras medidas de isolamento, e isso tem reflexos nos indicadores, é interessante a gente ver que a gente já está a gente está em duas segundas ondas, a segunda onda do vírus, mas a segunda onda do aprendizado a uma vida com o vírus. É claro que eu posso estar parecendo demasiadamente otimista e muitos de vocês devem estar falando, Vivian, pelo amor de Deus, vem aqui no meu bairro, na minha cidade, você vai ver que ninguém aprendeu a conviver com o vírus. Mas tentando fazer uma análise, né, tentando dar uma de analista social e não necessariamente fiscal de quarentena irritado com quem está furando, o fato é que as nossas decisões hoje são pautadas em maior ou menor grau, a depender se você é um indivíduo avesso ou propenso em risco, a partir do reconhecimento de que a gente não está numa situação normal, não estamos numa situação típica. Então, as nossas decisões de consumo são diferentes, as nossas decisões de lazer são diferentes, as nossas decisões de poupança são diferentes, as nossas decisões de investimento e produção são diferentes. E isso, apesar de, no caso que a gente está vivendo, em grande medida, acabar resultando em uma desaceleração econômica, também já evidencia que a gente já está num estágio em que a consideração dessa situação pode gerar resultados menos dramáticos do que a gente observou em março, quando a gente absolutamente não sabia de nada. De novo, posso estar sendo demasiadamente otimista, mas o próprio reconhecimento desse cenário, de alguma forma, permite que a gente faça essa observação e comece a agir olhando esse cenário, a partir desse cenário e as tomadas de decisão nesse contexto. Bom, pessoal, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Vou voltar com dica. Recebi a dica de uma série que, olha, maravilhosa, assim. Agora, se preparem, porque ela te faz chorar bastante.
mas eu recomendo muitíssimo, que é This Is Us, que está na Amazon Prime. Foi a recomendação de um aluno meu e eu estou absolutamente encantada com a série. Então, passo essa dica para vocês. Aqui, pelo menos, está chovendo muito, então acho que o final de semana vai ser assim. Aproveitem para maratonar as séries. Um beijo e até semana que vem.